Olá, queridas colegas crocheteiras, dica 164. Nessa dica de hoje, nós vamos mostrar para vocês mais uma sugestão de pano de prato. Conforme vocês estão vendo esse aqui, ó, ele já está pronto, só falta engomar. Então, nós fizemos esse paninho de prato aqui, ó. São os paninhos de pratos, uma das peças que eu mais vendia quando participava da feira. E tem muita saída e eles ficam muito bonitos, tá, moçada? Eles são simples de fazer, a gente consegue fazer uma quantidade maior, porque vocês estão vendo que o bico é bastante simples também, né? Um biquinho muito simples e o resultado fica muito interessante. Esse daqui, ele tá com 45 centímetros de largura por 80 centímetros de altura. E vejam vocês, ó, que nem passar a overlock aqui eu não passei não. Eu só dobrei e redobrei o próprio tecido, porque assim fica mais fácil de fazer. Pano de saco é mais fácil de fazer. Então, nós vamos fazer esse modelo, porém vou fazer uma diferença. Ao invés de fazer a florzinha com rococó, nós vamos fazer a florzinha com ponto pipoca. Então, vamos lá. Então, queridas, nós vamos começar com 7 correntinhas, vamos fazer 20 pontos altos para fazer essa primeira carreirinha. Depois nós vamos fazer uma carreirinha de ponto meio segredo, saltando uma cabeça de ponto alto. Só que ao invés de fazer branco no branco, nós vamos utilizar aqui essa linha Cleia 1000, matizada. Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? É porque eu gosto também de variar de vez em quando a cor. Então, nós vamos fazer 2 voltas na agulha e vamos fazer as 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos prender na primeira correntinha com um ponto baixo. Vamos fechar. Agora eu vou pegar essa ponta e vou fazendo os pontos altos, né? De tal forma que eu vou escondendo, né? Essa pontinha aqui dentro. Vou subir mais 2 correntinhas, que eu já tinha feito uma. E nós vamos fazer aqui dentro 20 pontos altos. Então, o ponto alto que a gente faz é passa 1. Peraí que eu passei 2, tá errado. Passa 1, passa 2, passa 2. Laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2. Laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2. Laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2. Nós já fizemos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos completar aqui com os 20 pontos altos. Então, queridas, é linha Cleia 1000 e a agulha é de 1,25 milímetros. Fizemos os 20 pontos altos. Então, agora vamos prender aqui na cabeça do primeiro com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer os 10 pontos meio segredos, conforme eu mostrei para vocês. Então, eu vou saltar uma cabeça, vou prender no próximo. Vou fazer um ponto meio segredo básico. Vamos saltar uma cabeça de ponto alto e prender no próximo. Se são 20 pontos altos, significa então que saltando um, nós vamos colocar aqui 10 pontos meio segredos para fazer essa carreirinha. Então, saltando uma cabeça, pegando o próximo. Então, nós vamos completar essa carreirinha aqui de ponto meio segredo. Então, queridas, fizemos os 10 pontos meio segredos. Vamos prender aqui, ó, onde eu comecei com o primeiro. Podemos prender com ponto baixo, vou fazer uma correntinha, vou prender aqui dentro do ponto meio segredo. Então, agora nós vamos fazer a modificação, né? Ao invés de fazer 3 pontos rococós em cada ponto meio segredo, nós vamos fazer um ponto pipoca. Como o ponto rococó aqui no caso é grande, então nós vamos fazer pipoca de ponto duplo. 1, 2, 3, 4. Com os pontos duplos, eu faço uma pipoca maior. 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. 2 laçadas na agulha,
passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. Nós fizemos então 5 pontos duplos. Vamos pegar aqui, ó, e vamos fechar a pipoquinha. Uma correntinha, um ponto meio segredo básico. Novamente 2 laçadas na agulha, vamos para a próxima pipoca, que são 5 pontos duplos. Primeiro ponto duplo, 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. Fizemos os 5 pontos duplos? Então, agora vamos fechar a pipoquinha. Uma correntinha, um ponto meio segredo e, novamente, 2 laçadas para a próxima pipoca. Ó, cuidado ao pegar aqui, ó. Eu tenho que deixar um fio para baixo e 2 fios para cima, para não tirar a beleza do ponto meio segredo. E assim, ó, igual eu fiz essas 2 pipoquinhas aqui, nós vamos fazer todo o contorno da peça. Então, queridas, fizemos nessas pipoquinhas as 10, vamos prender aqui atrás, ó, onde nós começamos com a primeira pipoquinha. Vou prender aqui atrás com ponto baixo. Vou fazer 1, 2 correntinhas e prender no próximo ponto meio segredo. Agora vejam vocês aqui no tutorial, ó. Aqui eu estou fazendo um ponto meio segredo entre cada ponto rococó. Como aqui eu só tenho um ponto pipoca, então nós vamos utilizar aquele recurso de aumentar, que é um no mesmo lugar e um para frente. Porque vejam vocês, ó, o ponto meio segredo já está ficando muito espichado. Então, ele já está pedindo aqui um aumento, ó. Vejam vocês, ó, ele já está bem espichadinho. Então, isso significa que está na hora de aumentar. Então, nós vamos fazer essa carreira já com aumento. Um no mesmo lugar e um no próximo. Vamos ver se vai ser o suficiente. Um no mesmo lugar. E um no próximo ponto meio segredo. Um no mesmo lugar. E um ponto meio segredo no próximo. Então, dessa forma, ó, nós já estamos fazendo um aumento. Nós vamos completar a carreira. Então, queridas, nós fizemos o aumento e vamos prender aqui, ó, onde nós começamos, naquele primeiro ponto baixo. Vou fazer 1, 2 correntinhas e vou prender no primeiro ponto pipoca. Agora, essa próxima carreira, nós vamos fazer 1 para 1, porque eu já aumentei. Então, agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto meio segredo, sem precisar de aumento nesse caso. Então, nós estamos fazendo 1 para 1. Então, em todo ponto meio segredo, nós vamos prender 1. Ó, cuidado para não prender com o fio errado, né? Sempre um fio para baixo e 2 fios para cima onde eu prendo. Então, assim, ó, fazendo o ponto meio segredo básico, nós vamos fazer mais uma carreirinha. Então, da forma que eu fiz esse pedacinho aqui, ó, nós vamos fazer todo o contorno. Então, queridas, fizemos mais uma carreira, 1 para 1. Estamos terminando aqui, ó, prendendo onde eu comecei. Vamos fazer uma correntinha e prender aqui. Por quê? Porque agora eu tô vendo também que eu já vou aumentar, mas eu não vou aumentar em todos, igual aumentei aqui agora. Que aqui na carreira de baixo eu aumentei todos. E agora eu vou fazer uma regrinha. Nós vamos aumentar em 1 e fazer 2 sem aumentar. Porque agora eu não tô precisando de aumentar muito. Então, ó,
eu aumentei nesse, nesse não vou aumentar. Nesse também eu não vou aumentar. Agora no próximo eu já vou aumentar. Então eu estou fazendo uma regra. Como eu já disse para vocês, por que eu faço a regra? Para que o crochê fique harmonioso. Então eu tenho que aumentar sempre seguindo uma regra. Então qual foi essa regra agora? Eu faço um aumentado, 1, 2, 3, não. Um aumentado, 1, 2, 3. Agora eu aumento. Porque agora não está precisando de aumentar muito. É só um pouquinho. Agora eu vou fazer 3 sem aumentar. Então, ó, seguindo essa regra, né? Aumentou, 1, 2, 3 sem aumentar, aumentei, 1, 2, 3 sem aumentar, aumentei. Seguindo essa regra, nós vamos fazer o contorno. Ó, vejam vocês, aqui eu fiz aumentando 1, 2, 3. Aqui eu teria que aumentar, mas só que já tá chegando aqui nesse que eu aumentei, então não precisa. Não, vão aumentar sim, não faz mal não, tá? É bom aumentar. Eu olhei aqui o resultado geral, ó. É bom aumentar. Não tem problema se não vai dar 3 aqui não, tá? Ó, vai dar só 2. Mas não faz mal não, é melhor aumentar para que o ponto não fique muito espichado. Vou prender aqui para encerrar a carreira. Onde eu comecei com o aumento. Então vamos prender com ponto baixo, fazer uma correntinha, prender aqui. Para subir de carreira. Agora, essa próxima carreira, que eu já fiz um aumento discreto, né? Seguindo uma regra. Então, agora na próxima carreira é 1 para 1. Então, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto meio segredo básico, 1 para 1. Para cada ponto meio segredo da carreira base, eu vou fazer um ponto meio segredo nessa carreira que nós estamos fazendo agora. E dessa forma, ó, agora sem aumentar nada, nós vamos fazer todo o contorno. Então, queridas, nós fizemos toda a carreira, estamos aqui encerrando, ó, prendendo onde eu comecei. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha, igualzinha a essa, com a mesma quantidade de pontos, sem precisar de aumentar. Só mais uma, de ponto meio segredo, normal, sem necessidade de aumentar. 1 para 1, né? Então, nós vamos fazer todo o contorno. Então, queridas, nós terminamos, né? De fazer a carreirinha com a mesma quantidade de ponto meio segredo. Nós vamos prender aqui, ó, nesse ponto baixo onde nós começamos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e prender aqui no meio. Ó, então, só de ponto meio segredo, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreirinhas só de ponto meio segredo. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Como no tutorial eu acabei com rococó, então aqui nós não vamos acabar com rococó não, nós vamos fazer um lequezinho. Vamos fazer um lequezinho da seguinte forma. Vamos fazer 2 pontos duplos, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou prender na cabeça do ponto duplo. Faço uma correntinha, 2 laçadas na agulha, vou fazer novamente. Mais 2 pontinhos duplos, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou prender aqui, ó, na cabeça do ponto duplo. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, mais 2 pontos duplos. 1, 2, 3, 4 correntinhas, prendo
com ponto baixo na cabeça do ponto duplo. Uma correntinha, mais 2 pontos duplos, um ponto duplo, 2 pontos duplos, passa um, passa dois, passa dois, passa dois, uma, duas, três, 4 correntinhas, vou prender aqui, ó, na cabeça do último ponto duplo, uma correntinha, vou prender aqui, ó, no ponto meio segredo. Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo uns lequezinhos. Vou fazer uns lequezinhos de acabamento, porque vai ficar parecido com o bico do pano de prato. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, faço 2 pontos duplos, 1, 2, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vamos prender aqui, ó, na cabeça do ponto duplo, uma correntinha, 2 laçadas na agulha. Então, nós estamos fazendo 4 pares de ponto duplo. 1, 2, 3, 4, exatamente. 4 pares de pontos duplos. Estou aqui já no segundo par. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos prender aqui, ó, na cabeça do último ponto duplo. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha. Passa um, passa dois, passa dois, passa dois. Passa um, passa dois, passa dois, passa dois. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, vou prender na cabeça do último ponto duplo. Nós já fizemos 3, ainda falta um. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha. Vamos fazer mais um parzinho de ponto duplo. Estamos aqui, ó, 2 laçadas. Passa um, passa dois, passa dois, passa dois. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. Vamos fazer uma correntinha aqui. Pronto. Mais um lequezinho pronto. Vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo. Dessa forma, nós vamos fazer todo o contorno. Então, queridas, nós encerramos aqui o último lequezinho, né? Nós vamos prender aqui onde nós começamos, com um ponto baixo. E podemos cortar. Eu já cortei um pedaço bem grande, porque eu já vou utilizar esse fio, né, para poder prender no pano de prato. Então, eu já cortei. Então, nós ficamos com esse tutorial aqui, ó. Então, nós vamos posicionar ele aqui, ó, no pano de prato. A gente vai fazer ele numa posição assim, ligeiramente central, conforme vocês estão vendo aí, ó. Estamos fazendo ele numa posição ligeiramente central. E agora nós vamos fazer alguns detalhezinhos para fazer o acabamento dele parecido com o que eu fiz no outro. Então, o que que nós vamos fazer? Aqui nós estamos simulando uma florzinha, né? Então, nós vamos fazer aqui um cabinho. Vamos fazer aqui uma folha, ó. Uma outra folha do lado de cá. Estamos fazendo umas folhinhas. Eu gosto de pôr um risquinho assim no meio, ó, da folhinha. Pronto. Aqui eu fiz, então, a folhinha nessa parte. Agora, aqui em cima também, nós vamos fazer 2 folhinhas, ó. Uma, 2, como se ela estivesse saindo de dentro, né? De dentro do trabalho. Vou fazer mais uma aqui, ó. 1, 2, 1, 2 e um cabinho. E assim, aqui nós já fizemos o cabinho, ó. Vejam vocês, né? Aqui já tem um cabinho. Então, nós fizemos um cabinho com 4 folhas. E nós vamos alfinetar primeiro, né, moçada? Primeira coisa que a gente faz é alfinetar a parte de crochê. Então, eu sempre começo colocando um alfinete na parte central. E a parte central eu não posso deixar ela sair do lugar.
Depois a gente espalha alguns alfinetes no contorno. Não precisa ser muito não, mas é só para a gente não deixar escapar o lugar que vai ficar, né? Então aqui o que nós estamos fazendo é espalhando uns alfinetinhos no contorno. Agora nós vamos pegar uma agulha que eu vou ensinar. Ó, queridas, como eu vou usar 2 fios, então eu já tô dando um nozinho na ponta, porque eu vou usar 2 fios. Eu gosto muito dessa agulhinha aqui emborcadinha. Ela é uma agulha de fazer tapete, mas me ajuda muito para poder pregar aqui. Mas também vocês podem fazer com outro tipo, com agulha comum que dá certo, tá, moçada? Isso aqui é só porque facilita para mim. Então agora, ó, eu vou prender aqui por baixo, porque eu vou ter que prender todos aqueles pipoquinhos, tá? Aqueles pipoquinhos que eu fiz no leque, eu tenho que prender todos, porque senão vai me dar problema, tá? Então agora nós vamos igualar aqui a linha. Ó, quando eu estou pregando com linha matizada, igual vocês estão vendo, ó, linha dobrada, eu tenho cuidado de medir para fazer que a linha fique sempre cor da mesma cor, tá? Para não ficar um fio de um lado de um tom e o fio do outro lado de outro tom. Então eu tomo cuidado, ó, de deixar tons iguais o tempo todo. Agora, como que eu prendo? Eu vou prender da seguinte forma, ó. Nós vamos prender com alguns linhavos, mas eu tenho que prender todas as pontinhas de leque, tá? Todos aqueles pipoquinhos. Então, o que que eu faço? Ó, eu já prendo esse e já saio no próximo. Vejam vocês, ó. Eu prendo esse e já saio no próximo. É só vocês manterem o crochê espichadinho, que já vai sair no lugar certo. Aqui, ó. Eu já prendo esse aqui, ó. E já saio no próximo picocozinho. Sempre vocês vão puxando assim o tecido, ó, para não ficar embolado. Eu prendo aqui, ó, e já saio no próximo picoco. Vou prendendo os pipoquinhos assim, ó. Prendo aqui, já saio nesse. Prendo aqui, ó, e já saio nesse de cá, ó. Vamos ver o próximo, ó. Prendi aqui e já vou sair aqui no próximo. E dessa forma, prendendo todos os pipoquinhos, nós vamos prender, né, todo o contorno dessa flor. Depois eu venho aqui no meio, ó, e dou uns pontinhos aqui também por trás, no miolo, para reforçar o miolo. Eu faço uns alinhavozinhos por trás para reforçar esse miolo, que não pode ficar sem reforçar o miolo. Agora, para fazer o cabinho, nós vamos utilizar um ponto muito simples que eu faço muito, que é o ponto correntinha. Ele imita muito o crochê. Aqui também eu já fiz nessa linha a mesma coisa, ó. Vocês estão percebendo que os tons estão iguais. Então esse ponto aqui correntinha, ele é muito fácil de fazer, rende muito e dá um resultado muito interessante. Como é pano de prato, é um tecido mais grosso, né? Então vocês não precisam fazer correntinhas muito agarradinhas, não. Quando o tecido é mais fino, a gente faz pega pouco pano. Mas aqui vocês podem pegar uma quantidadezinha maior, porque é um tecido mais grosso e é linha grossa também, né, moçada? Ó, puxar os 2 fios iguais, para ficar a correntinha certinha, né? Pronto. Deixa eu fazer assim para poder igualar o fio. É porque eu pus um fio bem grande para fazer toda a parte de bordado. Então o ponto correntinho ele é muito simples de fazer e ajuda muita gente. Dá um resultado bom, fica bonito e é muito simples. Pronto, eu vou fazer correntinha até chegar ali na folha, porque o cabo é todo de correntinha. Mas só para mostrar para vocês o outro ponto que eu vou utilizar
para fazer a folha, eu vou fazer também um pedacinho dele, porque assim vocês já ficam sabendo com os dois tipos de ponto que eu vou usar para fazer esse pano de prato. Vou usar só dois tipos de ponto. Então, é o cabo de correntinha e aquela listinha do meio da folha, também eu vou fazer de correntinha. Tudo com a mesma linha, tá, gente? Com os mesmos tons de linha que você utilizar para poder fazer o crochê, você utiliza para fazer também o bordado. Que fica uma coisa mais homogênea, fica mais bonito, um trabalho mais rico. Pelo menos eu acho. Bom, agora chegou aqui na folha, ó, eu vou dar uma parada aqui nessa correntinha, eu vou prendê-la aqui, que agora eu vou ensinar para vocês qual é o ponto que eu vou fazer na folha, tá? Para contornar a folha, eu vou fazer um ponto caseado largo. Ponto caseado largo é esse aqui, ó. Então, a gente vai fazendo o contorno da folha dessa forma. O contorno tá aqui, então eu tô fazendo um ponto caseado largo. Você sempre vira a linha, no meu caso, estou virando para a minha esquerda. Então, eu vou o tempo todo virando pela esquerda. E tentando colocar a mesma quantidade de distância de um ponto no outro. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nesse caseadinho para fazer as folhas. A mesma distância. A gente procura, né, fazer a mesma distância o tempo todo e vai seguindo o risco. São riscos muito simples de fazer, igual eu mostrei para vocês, né? É só treinar. Eu, antes de ter essa agilidade, eu treinei bastante em papel, até em jornal, né? Para a mão acostumar a fazer esses movimentos de risco. Aqui, ó, agora aqui já tem uma inclinaçãozinha aqui na folha, ó. Estou fazendo a inclinaçãozinha da folha, conforme vocês estão vendo, ó. Estou fazendo aqui, sempre seguindo o risco, tá? Aqui, ó, fiz a inclinação, então agora eu volto aqui, ó. Então eu vou pôr praticamente no mesmo lugar, porque eu estou fazendo a voltinha aqui da folha, ó. Agora eu continuo fazendo a voltinha. E assim, com esse ponto caseado, eu já ensinei ele em vários outros tutoriais, então vai ficar fácil para vocês. Então, nós vamos fazer, conforme vocês estão vendo aí, ó, nós vamos fazer, então, caseado no contorno dessa folha e dessa. E vamos fazer também caseado no contorno dessas duas folhinhas aqui, ó, nessa e nessa. Agora, nós vamos continuar fazendo esse ponto correntinha nesse cabinho, aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio dessa pétala e no meio dessa pétala. Depois, eu vou passar uma carreirinha aqui, ó, no bico, porque vejam vocês, o bico é igualzinho o acabamento que nós fizemos da aplicação de crochê. Então, eu vou só passar uma carreirinha dessa linha matizada para dar uma harmonia no pano de prato. E vocês vão ver que vai ficar um pano de prato muito bonito. Eu vou terminar de fazer e vou pôr uma gominha nele rala, tá, moçada? Porque em pano de prato você não pode pôr goma igual você põe em caminho de mesa, essas coisas não. Inclusive tem uma dica aí ensinando a engomar as roupas quando tem crochê. É só vocês procurarem nas dicas que vocês vão achar. E assim eu posto na capa do vídeo como que ficou pronto, tá, moçada? Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem para que mais colegas possam aprender essas novidades. Coloquem para mim nos comentários quais são as dificuldades, quais são as sugestões que vocês têm. E nós teremos o maior prazer em tirar as sugestões na medida do possível. Coloquem para mim de qual cidade, de qual país que vocês estão participando das aulas, que nós teremos o maior prazer em saber até onde as nossas aulas estão indo. Hoje, o abraço especial
vai para a nossa seguidora Kátia Campos, que fez um comentário sobre a dica da bolsa. Um abração para você, querida Kátia. Mandem qual é a cidade que vocês estão, para que eu possa mandar um abraço afetuoso para vocês. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.